Boa tarde, Petri. Boa tarde, Sup. Boa tarde, Crico. Falem sobre a doidada que o Fischer deu no final da carreira dele e sobre quando ele foi disputar um match mundial na Rússia, que ele ficava procurando câmera no quarto dele, que os espião russos estavam atrás dele. Isso aí é uma parte que eu acho bem engraçada sobre a carreira do Fischer. Obrigado aí e bom programa. O cara acha esquizofrenia engraçado. Porra, engraçado é uma palavra. Então, mas essa parte do pessoal ficar meio paranoico, que tinha alguma coisa na cadeira ou coisas assim, era muito frequente antigamente. Não era uma coisa só do Fischer, assim. Uhum. Ainda mais do contexto histórico do que estava acontecendo naquela época. Foi na Islândia esse Mundial. Mas assim, eu acho que o que teve de mais interessante nesse daí era mais a personalidade ali do Fischer, né? Que era uma coisa muito excêntrica, assim. Ele quase não jogou o torneio, inclusive. Ele fez várias demandas ali que quase não foram atendidas. Uhum. Ele chegou a abandonar uma das partidas sem jogar, que é um outro negócio que nunca aconteceu também. Ele perdeu por ausência no Campeonato Mundial. Não ganhou mesmo assim depois. Então, agora essas desconfianças, assim, com... se tem algum chip na cadeira, era uma coisa bem comum mesmo antigamente. Estados Unidos e União Soviética, né? Sim. Rivalidade. Eu não sei se tinha algum embasamento, apesar de existir a rivalidade entre os dois países, né? Tinha um embasamento de realmente existir espionagem ou trapaça. Isso. Eu acho que não. Inclusive chegaram a inspecionar a cadeira dos dois jogadores nesse caso e acharam só um mosquito lá morto. Que era o chip, né? Da KGB. Talvez era o chip. Não, só chama um mosquito aqui, põe de volta aí. É que assim, uma coisa que ele falava muito, né, da coisa dos acordos. Isso ele tinha razão, né? Isso é verdade. Assim, que os jogadores soviéticos tinham muitas competições, eles agiam, eram torneios individuais, mas alguns agiam de forma para favorecer um dos jogadores, né? Então, jogavam mais ou menos em equipe às vezes. E isso ele falava bastante, nisso ele tinha bastante razão. Não, e ele denunciava e depois pintavam ele como paranoico, assim, conspiracionista, mas os caras realmente, em alguns casos, estavam combinando resultados de fato, assim. E ele estava jogando sozinho ali contra eles, né? Ele era o único representante dos Estados Unidos que ia pra lá? Tinha mais um cara, tinha um Reshevsky também, tinha, um pouco antes. Tinha um ou outro, assim, mas que nem ele, que podia bater de frente, só por isso que ele é tão foda, assim, ele conseguiu ganhar de uma turma que era absurda e jogava meio que junto, treinava junto, e ele sozinho, assim, né? Tinha uma pessoa que ajudava ele nos Estados Unidos, mas ele era um cara 100% sozinho, quase 100% sozinho. E os Estados Unidos tinha já a cultura de bons jogadores de xadrez, ou a União Soviética dominava tudo, aí ele chega e ganha e se torna o Bob Fischer? Tinha o Reshevsky, tinha alguns jogadores antes, né? Mas a União Soviética era uma coisa muito mais bem estruturada, assim, as condições eram melhores, os caras tinham torneios ali para jogar, era uma vida mais estável, assim, né? Tanto que um desses jogadores soviéticos que foram para fora depois, que desertaram, assim, ele relata que ele viveu uma vida meio boêmia, assim, no sentido, o Korchnoi. Assim, meio de incerteza, né, financeira e tudo mais, que ele não tinha dentro da União Soviética, né? Eu acho que o governo bancava o cara pra ele ser o melhor, né? Sim, só que também colocava algumas restrições ali nele que ele não estava mais suportando, né? Só que aí, quando ele sai, ele desbarrou com alguns problemas também. Sim. Mas ele ainda preferia aquela liberdade que ele tinha ali. Na América. Mas com esses problemas financeiros que ele passou ali no início, né? O Kasparov era... Ele nasceu nasceu no Azerbaijão, Baku. Tá. E aí ele... Ele morou na rua, que era da União Soviética. No Azerbaijão, Então ele era da União Soviética e também fez essa escolha. Não sei se ele foi para os Estados Unidos depois. Bem depois. Mas ele não chegou a... Não, ele sempre jogou pela Rússia. União Soviética, sempre representou. Entendi. Que a questão dos jogadores soviéticos é que tinham apoio, mas também poucos jogadores conseguiam sair mesmo para jogar fora. Tinha muito jogador bom que não conseguia viajar também, né? Não conseguia... Tinha autorização para jogar fora, né? E depois, até uma coisa curiosa, que nos Estados Unidos nasceu essa tradição por causa do Fischer, mas também boa parte dos jogadores americanos de destaque eram todos vindo da União Soviética depois, né? Que saíram da União Soviética, da Rússia depois, e se naturalizaram americanos. Então, nos anos 90, se pegar, quase todos os jogadores de ponta dos Estados Unidos eram soviéticos, ou um pouco depois até, que foram morar lá para buscar uma vida. E agora a gente tem alguns jogadores americanos de lá mesmo, né? Mas muitos naturalizados de lá foram representar os Estados Unidos e ajudaram a construir essa... Acho que continua sendo a maioria, né? Se pegar o top 10, assim... Os de fora?
Ah, tá, mas é que aí tem jogadores que eles compraram, né? É isso. Ah, tá, É que, né, sim. Então ainda hoje os caras que representam os Estados Unidos têm alguma ligação com a antiga União Soviética? Não, às vezes não União Soviética, mas tem um italiano e tem outro... Assim, entendi. Eles pegam talentos de fora para representar. Eles Entendi. compram um passe, cara. Tem um cara das Filipinas, tem um cara que era da Armênia, que foi pra lá faz 2 anos, e tem o... Tem um cubano também, né? Tem um cubano também. Que é o caso. O que é o caso do cubano? Não, mas pra ser cubano. Não, ele é cubano e aí ele deixou de representar Cuba, foi morar nos Estados Unidos e representa os Estados Unidos também hoje. Então é mais um... Então tem jogador cubano, tem jogador da União Soviética, tem jogador das Filipinas, tem de tudo, Ainda são poucos os jogadores. É o Naka e o Chiong, sei lá. Que nasceram lá mesmo, né? Tem alguns.